Bom, nesse 45º Encontro de Cravistas em Quarentena, nós teremos a honra de receber Catarina Costa e Silva, de Portugal, da cidade do Porto, uma excelente bailarina, cuja atividade artística e pedagógica abrange as duas diferentes formações: curso vocacional de dança, ginasiano escola de dança, licenciatura em História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciatura em Canto da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, SMAE, Master in Music Theatre Studies of University of Sheffield, curso de encenação de ópera da Fundação Gulbenkian. Catarina iniciou seus estudos musicais e de canto com Norma Graça Silvestre e Felipe Nabuco Silvestre, brasileiro, né, no Porto, começando a desenvolver, por suas influências, particular interesse pela música e dança antiga. Nessa área, fez formação com renomados mestres de dança como Beatriz Massan, Bruna Godoni, Catherine Turotti, Cecília Gratio Moura, Cecília Notili, não sei se pronuncia assim, Diana Campos, Françoise Denieux, Marie Geneviève Massé, Maria José Ruiz, Ricardo Barros, dentre outros. Como intérprete pluridisciplinar, dança contemporânea, dança antiga e canto, ou diretora, assumindo a direção cênica ou coreográfica, apresentou-se em vários locais na Europa, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Inglaterra, Itália, Portugal, em importantes eventos. Guimarães 2012, no CE Cultura, Dias de Música CCB, Tempestade e Galanterie Querus, Festival Mozart Rovereto, Fringe Utrecht, Encontro de Música Antiga de Lulé, com distintos agrupamentos nacionais e estrangeiros. Leciona danças antigas no curso de música antiga da SMAE desde 2008, assim como em diferentes instituições nacionais e estrangeiras, sendo exemplos a European Union Baroque Orchestra ou a Semana de Música Antiga da Universidade Federal de Minas Gerais. É fundadora do Portinho Aloise, Associação Cultural Artística e diretora artística dessa associação, Festival Internacional de Danças e Músicas Antigas desde 2015. É doutoranda em Estudos Artísticos e Estudos Musicais na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde desenvolve investigação sobre o manuscrito Coreografia de Félix Kinsey, 1751, da Biblioteca Pública Municipal do Porto. É membro fundador do Grupo Ibero-Americano de Estudos de Danças Antigas e membro colaborador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra. Então, vai falar para nós hoje sobre o assunto Aprender Música Dançando, Le Caractère. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, Catarina. É um prazer ter você conosco. Eu fico muito honrada com a sua presença, admiro o seu trabalho há muitos anos, nem sei quantos. A gente se conheceu por internet na época do e-mail. Não, Carlos, não são 10, são muitos, muitos mais. A gente já se conhecia de conversas por e-mail muito antes, né? E eu fico muito feliz que você esteja aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. É com você. Então, muito boa tarde. Então, começo por agradecer muito à Beatriz por este convite de participar nesta sua iniciativa tão pertinente e oportuna nos tempos difíceis que todos vivemos neste último ano. Este convite muito me lisonjeia. O alto nível das apresentações já realizadas na série de 44 episódios me obriga a partilhar convosco o melhor da minha experiência enquanto professora, intérprete e investigadora. Estou consciente, porém, que o seu conteúdo será humilde face ao conhecimento e experiência dos anteriores participantes, nomeadamente ao nível do repertório para cravo ou, mais amplamente, para tecla que não domino. O meu primeiro contacto com o cravo e com a música antiga foi promovido por um casal, já referido, de músicos e pedagogos, a quem sou eternamente grata e a quem quero dedicar esta apresentação. Norma Graça Silvestre e Felipe Nabuco Silvestre.
Norma, minha professora de canto e de arte cênica, com quem tanto aprendi, e Filipe, que com ela me proporcionou o primeiro contacto com esse instrumento especial que é o cravo, promovendo um festival único, então, na cidade do Porto, Encontros com o Barroco, de grande qualidade, onde pude assistir a vários concertos de cravistas como Hilton Wieniawski, Jacques Rogge ou mesmo Gustave Leonard. Este casal marcou definitivamente a minha vida, apenas não conseguiram converter-me numa cravista. Não por falta de qualidade pedagógica, mas sim porque a minha paixão era já outra, a dança. A minha área principal de formação e estudo é a dança. Foi através da dança que cheguei ao estudo da música e cedo desconfiei de qualquer tentativa de as afastar enquanto áreas comuns da motricidade humana e da expressão artística. Tais tentativas, que ainda subsistem nos dias de hoje, são decorrentes do academicismo surgido no século das luzes e incrementado até à atualidade, que, no meu entender, em excesso, afastou quer a música, quer a dança do conceito original de musique. Este conceito germinal, que na atualidade definiríamos como integrador, conciliador, holístico até, é na sua base um conceito que, se dissecado e esquartejado, promove, no meu entender, equívocos e cria obstáculos ao desenvolvimento. Partindo da noção de movimento, este conceito grego, musique, refere-se tanto ao movimento dos pés, do corpo, como ao movimento da palavra, do discurso, da prosódia, convidando a um entendimento físico tão básico quanto abrangente. Esta comunhão entre palavra, som, movimento, já aqui foi abordada, nesta série de episódios, por exemplo, pela Beatriz, na sua eloquente apresentação sobre as ordres de Couperin. Hoje venho aqui sublinhar a pertinência de se pensar as ações de dançar, cantar, tocar, como ramos de uma mesma árvore, como ações integrantes e integradas na formação musical no período barroco, e, consequentemente, como ações necessárias ao entendimento da obra artística de então. Termino este prelúdio com mais uma dedicatória desta apresentação em Dia Internacional da Mulher. À cravista Ana Mafalda Castro, minha professora e atual colega, grande senhora responsável pela criação do primeiro curso superior de música antiga em Portugal e que sempre, de forma visionária, acreditou na integração dos ramos desta referida árvore, atribuindo ao corpo e ao seu movimento um papel primordial na sua prática pedagógica. E também celebrando na mesma uma outra mulher, neste Dia Internacional da Mulher, começo por referir a Françoise Prévost, que foi uma mulher que de alguma forma me guiou na construção desta fala de hoje. Françoise Prévost foi uma bailarina da Ópera de Paris, que interpretou obras de vários compositores da época e era destacada pela sua precisão, a sua leveza, a sua graça e apreciada também pela sua eloquência dramática. Era uma bailarina que praticava a belle danse, que falarei a seguir, mas também vários relatos da época falam da sua qualidade dramática, no sentido de desenvolver toda uma apropriação teatral na sua própria interpretação. E alguns autores, inclusivamente por causa disto, afirmam a sua influência definitiva na criação deste género ballet d'action, que será um género que surgirá já no final do século XVIII, enquanto género autónomo daquilo que era a prática do espetáculo musicoteatral que vinha desde a origem do ballet de cour, que integrava dança, teatro, poesia e música, como é evidente. Portanto, sobre isso falaremos um bocadinho mais à frente. Esta senhora estreou a obra que também me inspirou a construir esta fala de hoje, Les Caractères de la Danse, deste senhor Jean Ferry Rebel, que a escreveu e estreou em 1715.
Queria apresentar-vos então aqui aquilo que vão ser os pontos desta apresentação. Inicialmente vou apresentar-vos aquilo que é a presença da dança nos manuais de ensino da música. Peço desculpa. Em que darei alguns exemplos de como a dança era então usada para ensinar alguns conteúdos musicais, nomeadamente as medidas, os diferentes compassos, e também referindo, nomeadamente, a importância de saber battre la mesure, ou seja, o indicar o compasso, não é? Já num segundo ponto, falarei então das aires de mouvement. As aires de mouvement são precisamente peças assim chamadas áreas de movimento, que, incluídas nestes manuais de ensino da música, acabam também por aparecer em algumas compilações de peças, como por exemplo de Haute Terre, para flauta, onde efetivamente o modelo de composição eram as danças, e também serviam para caracterizar determinados, lá está, caracteres, como havemos de ver mais à frente. Este é um repertório privilegiado para compreender a noção de movimento, de andamento, referindo neste segundo ponto já algumas danças como a gavotte e a sarabande e as suas características. Portanto, neste segundo ponto farei isso. E a propósito do menuet, uma outra dança, falarei então do conceito de cadence, passando então para o terceiro ponto. Peço desculpa. Neste terceiro ponto, referirei então aqui algumas definições da época sobre cadence, quer presentes em dicionários, quer em tratados, destacando dois autores específicos e incontornáveis na tratadística da dança, que são Raoul Auger-Fayet e Pierre Rameau. Assim como abordarei muito brevemente a relação entre duas escritas, que então foi desenvolvida, a escrita musical e a escrita coreográfica, defendendo a ideia da dança como música no espaço. Aproveitarei então neste ponto para falar sobre a courante e sobre a sua especificidade métrica. Estas serão as 4 danças que eu abordarei um bocadinho, de uma forma mais monográfica. Não há tempo para falar de todas, para uma próxima vez, mas o que mais me interessa aqui, sem perder, portanto, o principal objetivo desta fala, que é de facto chegar à noção de caractere, e desta forma chegarei no ponto 4 à noção de caractere. Procurando compreender o que é e o que comporta. Mais uma vez, aliar-me-ei de fontes da época para elucidar esta noção, assim como espreitarei o que na Antiguidade Clássica se dizia já sobre o assunto, sobre o caráter. Finalmente, chegarei ao ponto, chegarei à obra musical que me inspirou então para construir esta apresentação. Les caractères de la danse. É uma obra eloquente e emblemática que Ravel escreve em 1615, como já disse, e que constitui um mosaico precioso das principais danças da suite. Aqui mostrarei 3 excertos de 3 abordagens distintas à obra em palco, numa partilha de intérprete com os intérpretes que sei que constituem grande parte deste auditório. Quero desde já, a propósito disso, agradecer aos intérpretes envolvidos destes excertos, Catherine Tirossi, Fernando Miguel Jaloto e Passos do Barroco, a permissão da divulgação destes excertos. No caso, os 2 primeiros excertos, alguns deles, portanto, têm uma qualidade reduzida enquanto imagem, e desde já peço desculpa, mas são ou vídeos antigos ou vídeos de captação mais amadora. Bom, tudo isto para chegarmos então digamos assim, à problemática, agora sim, que queria aqui então discutir hoje convosco, que é o que é caractere e como ensinar o caractere enquanto professor de instrumento, de canto, de dança. Nesse sentido, vamos ao primeiro ponto, à dança nos manuais de música.
Vários são os manuais, métodos que ensinam os princípios da teoria musical na época, que referem as danças como meios para a aprendizagem dos conteúdos musicais. Um deles é este, de Michel Lafillard, Principe très facile de bien apprendre la musique, que, muito embora tenha a sua primeira edição em 1697, vai obter uma importância crescente, sendo a sua última edição já póstuma em 1722, e tendo em 1705, que é cujo frontispício aqui vemos, 2 edições. No seu prefácio, Lafillard apresenta os seus conteúdos que compõem, no geral, os ingredientes musicais básicos para se conhecer a arte de fazer música. O último constitui a ação de battre la musique, que se refere às medidas da música, aos seus compassos, e a como estes são facilmente reconhecíveis através das designadas R de mouvement. Portanto, aqui estão os conteúdos didáticos que o Lafillard apresenta, e eu destaco este battre la mesure, ou saber, era de facto algo muito importante para os pedagogos da época, os mestres de música e também de dança, que as pessoas mais especializadas, digamos assim, mais profissionais, ou mesmo os amadores. Existe, por exemplo, um método de um senhor chamado Bacquat-Guédon, já do final do século XVIII, que muito orientado para a formação dos amadores, de como se deveria, ele aliás apresenta uma série de maneiras de se bater, ou seja, de se marcar o compasso do menuet e da contredanse, que eram então danças muito em voga no final do século XVIII. Portanto, era realmente muito importante. Battre la mesure. À partida, o Lafillard apresenta-nos então aqui aquilo que ele diz, há 2 tipos de mesure, a partir dos quais se formam todas as outras mesures, ou seja, há 2 tipos de compasso a partir dos quais se formam todos os compassos, o compasso a 2 tempos e o compasso a 3 tempos. E aqui nós temos os 2 tempos, o triplo simples, o triplo mineur, portanto o 3/8, o triplo double, é? Portanto o 4 temps, ou seja, a partir, mesmo o compasso quaternário, que nós hoje em dia consideramos como um terceiro compasso, é no fundo uma evolução do compasso binário. Mas o mais importante aqui, diria que é esta atribuição ou esta caracterização dos diferentes compassos, das diferentes medidas, através das chamadas R de mouvement. Porque, na realidade, aqui não se fala, quando se fala de R de mouvement, não se fala só do compasso, da medida, ser ternário, ser binário, ser ternário simples, ser ternário composto, ser o que seja. Fala-se sim de uma qualidade maior, que é um conjunto, na realidade, de qualidades que definem as diferentes danças. E nós temos sempre que compreender que estas danças na época constituíam cultura geral. E, portanto, as pessoas ouviam-nas, praticavam-nas. Portanto, de alguma forma, há aqui meio caminho andado, não é? Que nós, de facto, temos que reproduzir ou recriar para atingirmos esse conhecimento tácito que existia na época, simplesmente por se existir na época, por se ouvir essa música, não é? Qualquer uma das danças que hoje são mais populares, nós imediatamente sabemos, se calhar, reproduzi-las, os ritmos delas, exatamente porque as ouvimos, praticamos, dançamos, ouvimos na rádio, portanto, ouvimos outros a tocarem. Este conhecimento tácito não é de sumenos, e nós temos que efetivamente tentar, com mais e mais informação sobre a época, chegar a ele. Então falaremos agora deste segundo ponto, que são as R de mouvement. Nestas R de mouvement, de uma forma muito simples, Lafillard refere que os compassos se formam então a partir de 2 e 3, da medida de binária ou ternária,
e, no caso, explica que mais do que apenas falar sobre medidas, como eu acabei de dizer, estas aires de mouvement servem de exemplos de peças com, no fundo, características diferentes, não é? A primeira, e para isso, para atribuir características diferentes a estas peças, com compassos diferentes, ele também se esforça por compô-las, como ele está aqui a dizer, regulares. Portanto, ele teve a preocupação de as compor, todas estas peças, de uma forma regular, para que possam servir para a dança. Portanto, isto eram peças para serem cantadas e tocadas, mas que são feitas de tal forma regular que permitem que sejam dançadas. E podem ser consideradas como modelos quando se queira cantar ou tocar outras peças do mesmo tipo, que não tenham propriamente o título destas danças, mas que sejam parecidas nos ingredientes que apresentam. A segunda preocupação do Lafilade foi definir em todas um baixo contínuo, com textos que ele aqui refere como parodie. Poderiam ser peças a uma voz, a duas vozes, ou mesmo em trio, mas sempre com baixo contínuo, e com textos que foram feitos a propósito. Portanto, estes textos permitiam apprendre à chanter le mouvement, e, portanto, a de mouvement, aliás. Portanto, adquirir a facilidade de ajustar a palavra às notas musicais, portanto, a própria construção textual, que foi feita pelo Lafilade, ajudava também a perceber o texto musical, a melodia. E, de alguma forma, por isso é que ele fala também em parodie, o próprio conteúdo, o próprio significado das palavras também nos induz a um determinado caráter, a uma determinada expressão. Vamos já falar sobre isso a seguir. Assim, por exemplo, passemos então àquilo que interessa, que é a música. Se nós observarmos esta gavotte, nós vamos precisamente compreender que esta, lá está, é uma peça a duas vozes, como dizia há pouco, com baixo contínuo, e nós temos aqui aquilo que são as características que nós todos, de uma forma geral, que estudamos a música deste período, sabemos. Então, a gavotte tem um compasso binário, uma anacruse de meio compasso, um andamento moderado. Aliás, Jean-Jacques Rousseau escreve em 1768 que, apesar de lenta, pode ser também lenta e terna, tá? Mas há, como nós sabemos também, vários outros autores da época que também lhe atribuem outros andamentos ou outras expressões, não é? Tem este fraseado de 4 em 4 tempos, e este fraseado, inclusivamente, 4 em 4 tempos, contando com o tempo da anacruse, tá? Portanto, temos aqui um primeiro tempo, um segundo tempo, um terceiro tempo e um quarto tempo. No caso, aqui na obra do Lafilade, este fraseado ainda fica mais reforçado, porque o próprio indica, explica na próprio prefácio dos Principes très faciles à apprendre la musique, que este símbolozinho que aqui está, este C, indica o sítio onde respirar, portanto, onde tomar ar, prendre la laine. Então, nós temos aqui claramente a indicação, também com esta outra informação, que de facto há aqui um corte, não é? Entre um membro de frase e o próximo membro de frase. Portanto, este fraseado é-nos também indicado, lá está, pela própria sugestão de respiração. Não é? No caso, ao fim de 4 tempos, este primeiro membro de frase termina em cadência aberta, e ao fim de 8 tempos, o segundo membro de frase termina em cadência fechada. No fundo, reforçando precisamente esta cadência. Este outro termo, cadência, que já vamos aqui falando, estes termos vão estar em toda esta minha fala, mas vamos também falar um bocadinho sobre eles um bocadinho mais à frente.
Portanto, aqui temos um exemplo de como é que estas aires de mouvement, que eram para ser cantadas, ele diz, aliás, no seu prefácio, que os instrumentistas também, se quisessem, podiam tocá-las, seriam um bom modelo para compreender os diferentes movimentos, os diferentes caráteres das diferentes danças. No caso da sarabande, nós temos aqui uma sarabande en rondeau, e ele explica que esta mesure canta-se gravement, e quando se canta um ternário gravement, poderá ser uma sarabande ou uma passacaille, e bate-se, lá está, em 3 tempos iguais, de maneira que se faz uma noir, uma semínima, em cada tempo. Na chaconne é parecido, mas um bocadinho mais ligeiro, um bocadinho, mais plus légèrement. Mas depois fala aqui de uma outra dança em ternário, que é o minuet, ou menuet, bate-se em 2 tempos desiguais, diríamos nós em português. Então, inégaux, à cause de leur légèreté. Sobre isto ele aponta que explicará mais à frente, e eu também explicarei aqui mais à frente. Uma coisa muito curiosa que aparece também neste tratado, aliás, peço desculpa, peço desculpa, na edição de 1605, é precisamente também esta pequenina indicação que nós temos aqui, que é este 42 com um parênteses antes. Isto é uma indicação metronómica. E, no caso, este senhor tinha, aliás, ele e outros seus contemporâneos estavam absolutamente fascinados com o desenvolvimento de todo este lado mais matemático, digamos assim, e científico do tempo, e, portanto, as indicações metronómicas começam a ser frequentes. Mas é claro que não era propriamente um objeto de standard, não é? Standardizado, portanto havia diferentes objetos, diferentes regiões, é um pouco como a história da afinação dos instrumentos, não é? Na época as afinações eram distintas conforme as regiões, aqui os metrónomos também mudavam um pouco a sua própria configuração e, portanto, acabava por haver diferentes indicações metronómicas. Agora, é muito engraçado, o próprio Lafillard, aqui relativamente à sarabande, ele no seu prefácio põe, lá está, que este caractere não quer dizer o caractere, que é o tema desta fala. O caractere aqui é, lá está, o símbolo, o parênteses aqui, indica, porque este parênteses pode aparecer de lado, em cima, ou do outro lado, ou mesmo em baixo, e tem indicações diferentes. Portanto, só este assunto dá uma fala inteira, portanto não vamos hoje falar sobre isso, mas é curioso que há toda uma preocupação de atribuir tempos às próprias medidas, às próprias mesures. Mas nós sabemos, claro, para além disso, que é uma sarabande em compasso ternário, com ou sem Ana Cruz, de tempo lento ou rápido, e há este realce do segundo tempo, este movimento sincopado. É também frequente uma emílula cadencial, mas, por exemplo, este aspecto do andamento, um andamento mais lento ou mais rápido, aqui o Lafillard diz que é gravement, portanto o Lafillard vai defender que a sarabande é lenta, grave, mas há outros seus contemporâneos que vão precisamente falar que a sarabande tem um caráter diferente. Portanto, o que é que define isto? Não é? Na própria época não há propriamente um consenso. O que é muito importante, e é o que eu digo sempre aos meus alunos, é temos que olhar o texto, temos que olhar o texto musical. O texto musical diz muita coisa. Por exemplo, aqui, só como um exemplo, um pequenino exemplo, nós temos aqui um outro símbolo, aqui, que é um símbolo de collement. Tá? Portanto, é um símbolo de ornamento, e claramente começar um compasso ternário com este gesto, este ornamento, indica logo também uma propensão para o movimento mais lento, mais grave, mais lírico, mais lânguido. Sim? Ok.
Passemos então à frente para falar de facto desta falsa questão do tempo. Eu vou ler mesmo na língua original, porque acho muito importante, este testemunho da Meredith Little e da Natalie Jean. As soon as dancers' scholars began reviving French court dancing in the 60s, they were besieged by musicologists who were not interested in dance style or phrase lengths or effect or the beauty and grace of the dances, but in tempo. Então, nesta altura, na década de 60, 70, quando se começou a fazer o trabalho muito próximo entre musicólogos da música antiga e coreólogos da dança antiga, houve uma grande preocupação, foi de facto entusiasta, há descrições incríveis, há projetos maravilhosos que ainda hoje chegam a nós por testemunhos diretos de pessoas que passaram por esse processo, e havia muito a preocupação de encontrar o tempo de cada dança. Yet, a decision about tempo is at the same time a decision about affect or character. Este negrito, este destaque é meu. Metric structure and which metric levels one wants to project most strongly. Portanto, esta é uma tabela criada pela Anne-Jane Febvre em 1984, são várias as tabelas. Anne-Jane Febvre, que infelizmente já não está entre nós, ela criou, no fundo, fez toda uma recolha das indicações da época, não é? Ou seja, o que é que o Quantz diz sobre a Louvre, o que é que o Lafillard diz sobre a marcha, o que é que, por exemplo, La Chapelle também diz sobre o Menuet, ou seja, quais as indicações. Mas, de facto, esta, para mim, é uma falsa questão naquilo que é claro que é importante o tempo, senão não estaria a dizer tudo o que estive a dizer para trás, mas não pode ser só o tempo. A abordagem à dança e à interpretação da dança, musicalmente, não pode ser só uma questão de tempo. E passamos então agora já a uma outra noção que eu prometi, que é não só o tempo, mas também o fraseado, não é? Com certeza todos sabemos e já experimentamos tocar, cantar ou mesmo dançar o Menuet e percebemos que este ternário é um ternário que tem um fraseado próprio. E é então um fraseado de 6 em 6 tempos, de 2 em 2 compassos ternários. Então, diz o Lafillard, se bate a 3 tempos fort léger e em 2 tempos inégaux. Ou seja, isto corresponde a este pedaço aqui de 4 primeiros tempos, um maior, e depois o último tempo menor. Portanto, temos de facto 4 tempos, que faz a primeira parte do tempo, não é? Que deve ser mais longo, e o segundo será mais curto. Portanto, aqui é uma organização métrica que vem do próprio passo do minueto. Não é? No caso, um outro senhor, o Pierre Rameau, já mais tarde, em 1725, Pierre Rameau é um dos principais tratadistas da dança barroca francesa. Na sua obra incontornável que todos nós estudamos, Le Maître à danser, diz-nos exatamente que o Menuet se executa, no fundo o passo do Menuet se executa em 2 medidas de 3 tempos, sendo que a primeira se chama cadência e a segunda se chama contracadência. E, portanto, aqui há todo um entendimento também de se poder dividir estes 6 tempos em 3 partes iguais. Portanto, ora podem ser divididas numa parte mais longa e numa mais curta, portanto 4 mais 2, ou 2 mais 2 mais 2. Ou seja, isto aqui começa a abrir a possibilidade para diferentes formas de abordar. Já agora, trago também o minueto em fontes portuguesas, que me parece importante também partilhar convosco. Aqui o Natal Jacome Bonhomme, no seu tratado de 1767, ele diz precisamente isso. Os tratados que nós encontramos em Portugal no século XVIII são no fundo, traduções em português essencialmente deste grande tratado de Maître à danser do Pierre Rameau. Então, diz o Jacome Bonhomme,
é preciso saber que o que nós chamamos passos de minuete é composto de 4 passos que se principiam por 2 meios cortados. Isto é uma terminologia mais específica da dança, a saber, o primeiro do pé direito e o segundo do pé esquerdo. Depois dos passos andados sobre os bicos dos pés. Um do direito e outro do esquerdo. Sendo que, então, um primeiro meio cortado será no fundo nos primeiros 2 tempos, o segundo meio cortado será nos outros 2 tempos e estes 2 outros passos serão mais rápidos, portanto, e serão nos 2 últimos tempos. E executam-se então, isto aqui é a parte importante, no tempo de 2 compassos de solfa a 3 tempos, dos quais um se chama cadença e outro contracadença. Portanto, há aqui claramente uma tradução direita. No caso do Cabreira, em 1760, um bocadinho antes, também diz, executam-se em 3 tempos, advertindo que os dous de mi-coupés, aqui não são os meio cortados, o Cabreira não traduziu para a portuguesa, para português, mas colocou mesmo a terminologia do passo específico, em francês, de mi-coupé, fazem 2 tempos, os 2 últimos passos 1 tempo, e se executam no espaço que se tocam 2 compassos da música. Portanto, isto foi só uma mera informação. Portanto, o que é que isto leva? Leva não só àquilo que a própria dança vai influenciar a interpretação musical, a interpretação geral, mas também vai influenciar a própria escrita, não é? E no caso, o senhor que eu já tinha referido há bocado, o Bakwa Guedon, vai precisamente falar-nos de que se deve bater no menuet por causa do seu passo, que demora 2 compassos. O primeiro compasso desses 2 compassos, que fazem 6 tempos, é o bom compasso, e o segundo compasso é o falso. Portanto, la bonne mesure et la fausse mesure. La bonne se marque en frappant dans la main, et la fausse à côté de soi. Portanto, o que é que isso vai criar? Vai criar um apoio de 6 em 6 tempos, não é? Pensando nas indicações daquilo que é o movimento, por exemplo, clássico, tesis, arcis, vai criar claramente uma noção, lá está, de cadência diferente. E, portanto, vamos passar um bocadinho à frente para falarmos sobre essa questão da cadência. Então, sobre a cadence. Temos então, o que é que se dizia sobre cadence na época? O Antoine Fortier, em 1690, diz que é também a observação das medidas dos compassos que se faz a dançar, en dansant, com os seus próprios passos e os movimentos do corpo, que devem seguir, que seguem as notas e as medidas dos instrumentos. Portanto, mais uma vez, este filiar do modelo à própria prática da dança. Portanto, perceber que a cadência das diferentes peças musicais poderá ser melhor compreendida nesta observação, precisamente dos movimentos, dos passos que se fazem, nomeadamente nas danças. No caso do Pierre Rameau, mais uma vez aqui cito, aqui a data não é precisa, porque é uma outra obra, o Abrégé de la Nouvelle Méthode, dans l'art d'écrire ou de tracer toutes sortes de danses de ville, do mesmo Pierre Rameau de há pouco. E o que é a cadência? Consiste na maneira de fazer, seja mais lento, seja mais rápido, portanto ele aqui atribui a cadência ao andamento também, há esta definição do andamento, dos diferentes andamentos, que se ocupam, que portanto estão relacionados com as diferentes medidas, conferindo aos passos, lá está, conferindo aos passos do movimento também, uma justa conformidade à própria à própria área ou peça musical. Um outro senhor que é incontornável naquilo que é a história da dança, nomeadamente do século XVII e XVIII em França, é este senhor, o Raoul Auger Feuillet. O Raoul Auger Feuillet era um mestre de dança, mas essencialmente ficou conhecido pela publicação de um tratado, que falaremos a seguir,
que nos vai dar muitas e muitas ferramentas para nós conhecermos muito bem esta dança e a música para esta dança deste período, mas falaremos mais à frente. Ele, em 1704, ele tem este recueil de danse. Este senhor que me inventou uma forma de escrever a dança vai também fazer várias compilações de diferentes danças, de diferentes coreografias registadas em notação específica, que já vamos falar, mas neste recueil ele apresenta este traité de la cadence. E mais uma vez ele diz, tal como La Fillard no início, antes, não é? Como eu dizia antes, há dois tipos de movimentos que são compassos a 2 tempos e compassos a 3 tempos, pois destes dois dependem todos os outros, sendo uns mais rápidos e outros mais lentos, de maneira que todas as peças se podem bater a 2 e a 3 tempos. Portanto, há aqui uma, digamos assim, uma simplificação que nos remete claramente também para os dois universos que são as danças a 2 e as danças a 3. Mas, mais importante do que isso, é de facto este tratado que eu falava há pouco, em que o próprio Raoul Roger-Fayet vai fazer uma correspondência da notação musical com a notação coreográfica. Esta notação coreográfica foi desenvolvida por este senhor, que aqui está, um senhor chamado Pierre Beauchamp, que foi ele próprio mestre da Académie Royale de la Danse e mestre do Luís XIV, do monarca Luís XIV, e que, entretanto, faleceu, e o Raoul Roger-Fayet vai publicar em 1700 este tratado que é tão importante para todos nós que estudamos a dança deste período, que é Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractère, figure et signe démonstratif. Portanto, vamos ver para a frente já partituras deste tipo de notação. Não é isto também, só esta notação dava outra fala, mas hoje interessa-nos sim o que aparece no tratado, no recueil que eu falei antes, que é precisamente esta relação direta entre a medida e a notação musical e aquilo que é os dois passos aqui representados, um passo no primeiro tempo e um passo no segundo tempo. Aqui na medida de 3, nós temos então um passo no primeiro tempo, um passo no segundo tempo e um passo no terceiro tempo. Portanto, há aqui não só uma direta, aliás, as próprias partituras coreográficas de Beauchamp-Fayet, como vamos ver, têm sempre o pentagrama da melodia em cima. Portanto, há aqui uma intenção muito próxima de facto, viabilizar uma escrita da dança, mas muito próxima daquilo que é a própria escrita musical. Portanto, são duas artes que, de facto, estão muito juntas, são gêmeas, diria eu. Muito importante nesta notação é nós percebermos, quando de repente nós associamos o som ao movimento, nós temos como se fosse uma escrita do próprio som no espaço. E há aqui uma outra indicação muito interessante na notação coreográfica, que é a noção do apoio. Não é? Se eu vos disser que este pontinho aqui, esta bolinha, é o início do passo, e ali é quando nós pousamos o pé no chão, ou seja, é muito intuitivo, muito sugestivo vermos aqui um passo, não é? Começa aqui com a perna direita e vai para lá, e depois a perna esquerda faz a seguir um outro passo. Nós percebemos também aqui, de alguma forma, a música escrita no espaço e também a noção de apoio, lá está, de cadência, surge aqui também muito clara, não é? Muito. Vou passar já, de imediato, para uma outra obra que eu acho maravilhosa e que de alguma forma todos nós achamos, aliás, espero que compartilhem do nosso gosto, que é de facto esta arte, esta obra maravilhosa de um senhor inglês, de Callum Tomlinson, The Art of Dancing, 1735, onde nós podemos ver precisamente esta notação coreográfica no espaço. Estes desenhos são maravilhosos, são muito inspiradores, e nós vemos de facto o que aconteceria com a dança na época. Aqui está a ser representado 2 momentos do Menuet,
e, como vocês veem, o próprio traçado, nós temos aqui percursos, os parcours, como diz o próprio Raoul G. Fayet, o percurso do homem, o percurso da senhora, e este percurso, portanto, marcado com estes símbolos desta notação coreográfica, que nós também podemos ver aqui ao lado nesta conjunto de imagens, de figure, como se diz na época, que são, no fundo, diferentes movimentações que se podem fazer na dança da época, nomeadamente no menuet, sim? Portanto, temos aqui, por exemplo, o dar da mão esquerda, e temos aqui representado precisamente, como se estivéssemos a ver de cima, esta mesma imagem, o homem e a mulher a dar a mão esquerda e a rodar. Temos o homem e a mulher, temos aqui a senhora, o percurso da senhora, e aqui o percurso do cavalheiro, e tem aqui estes dois simbolozinhos, não sei se conseguem ver, que são precisamente as mãos deles, dão a mão para então fazer esta figura, que é um momento, é de facto estes compassos de música que aqui estão em cima. Portanto, é uma frase musical em que é feito esta apresentação da mão esquerda. Esta é uma típica movimentação do menuet. Portanto, nós temos também com a notação coreográfica uma outra coisa, temos uma noção de forma, porque cada figure muitas vezes nos está a representar uma parte da dança. Portanto, o primeiro membro da parte B, ou o segundo membro da parte B, ou a parte A. Portanto, há aqui uma organização no espaço do próprio tempo. Vamos então continuar. E em 1746, este senhor, o Bourrin, fala-nos também de diferentes tipos de cadência, não só a cadência contra cadence, mas também nos fala de cadence naturelle, a cadence fine et savante, a cadence fausse ou contre-cadence. Contre-cadence, já estivemos a ver, são algumas especificidades que não interessa agora estarmos aqui a tomar muito tempo sobre isso, mas tem aqui esta cadence fine et savante. No fundo, esta cadence fine et savante é muito aquela que é, digamos assim, reclamada por algumas danças que de facto exigem um maior conhecimento, uma maior à vontade para o próprio bailarino brincar com a dança, não é? Então dá-se de alguma forma alguma liberdade de não ter esta cadence, não seguir sempre esta cadence naturelle, que é a cadence regular. Portanto, por exemplo, um gesto musical que passa a barra de compasso, por exemplo, um determinado compasso que começa com uma pausa, não é? Uma determinada frase musical que tem, a dada altura, uma pausa. O que fazer? Ou seja, isto é algo que, no caso de um amador, constitui se calhar uma armadilha, mas para um bailarino experiente já será uma oportunidade para explorar outras relações com a própria dança. Porque no caso desenvolve-se sim sempre um diálogo entre a própria dança e, portanto, a escrita musical e a escrita coreográfica. E, mais uma vez, o Bourrin fala de caractère, não é? Nós temos a inteligência, nós compreendemos as principais propriedades de uma R quando lhe conhecemos o caractère. Não é? Então, o que é que ele diz que é o caractere? O número de tempos do compasso, as notas que entram ou que existem em cada tempo e o grau de movimento, ou seja, é muito complicado nós só por aqui percebermos o que é caractere, mas temos, lá está, que ir beber a diferentes fontes para compreender tudo isto. Ele, inclusivamente, faz esta separação. Portanto, faz aqui uma classificação, digamos. Estas R, aisé e dansant, ou seja, as peças, as danças mais fáceis, mais acessíveis, que são precisamente as bourrées, os rigodons e outras parecidas, e as R mais difíceis e mais savantes, lá está, que exigem, lá está, um controlo de outra relação do próprio bailarino com a dança,
que, por exemplo, destaco aqui a courante. Já falamos do Menuet, Passepied fica para uma outra altura, e o Bourret e o Rigaudon. Vamos então falar um bocadinho sobre a courante, que me parece muito útil falarmos sobre a courante por causa da sua especificidade métrica. Ora, temos aqui há cerca de 5 coreografias, porque na realidade nem todas as danças foram registadas coreograficamente, ou seja, nem todas as danças da época têm exemplares coreográficos. Por exemplo, um exemplo muito, muito conhecido, todos nós, é, por exemplo, a allemande. A allemande, nós apenas temos, até hoje que se saiba, uma só coreografia registada em notação Beauchamp-Feuillet. Portanto, muito possivelmente era de facto uma dança, como nós suspeitamos depois também no repertório instrumental, uma dança que serviria para o início da suite, para o início do baile, e não propriamente uma dança para ser dançada. Efetivamente, depois no século XVIII, ela vai ter uma importância interessante, muito interessante, dentro dos salões, como dança mais de salão, e a par do Menuet e da Contredanse. Mas é uma dança de caráter um bocadinho mais popular. No caso, a courante é a dança preferida de Luís XIV e é talvez a dança mais savante de todas. Não é, como diz a Wendy Hilton, uma grande coreóloga, não é a dança para o connoisseur, é a dança que aquele que sabe realmente dançar consegue dançar. E muito, diria eu, esta é a minha opinião, por causa desta particularidade. Como vocês veem, há, de facto, como eu dizia, há salvo 5 exemplos de partituras coreográficas de courante. Um deles é este La Bocane, e que tem uma indicação métrica de 2/3, que muitas vezes pensamos que é um erro. Tá? Temos aqui então o pormenor, não é? Efetivamente não é um erro. Nós, aliás, se observarmos, há outros exemplos, vou avançar aqui um bocadinho, por exemplo, no repertório para guitarra, para a corda dedilhada, de uma forma geral. Temos este exemplo, por exemplo, do Robert de Vizet, no seu livro de guitarra, dedicado ao rei Luís XIV, onde nós precisamente vemos pelo menos 2 exemplos de courante que tem 2/3 e não 3/2. Por exemplo, no manuscrito da minha investigação que estou a desenvolver, também temos um exemplo no caso da Dombe, que é uma coreografia conhecida, do Monsieur Ballon, um outro coreógrafo do século XVIII, também aparece aqui o Kinski resolveu representar com um 2/3 e não por um 3/2. Ora, o que é que isto é importante para nós sabermos mais sobre o caráter, lá está, desta dança, claro. A courante, ela é precisamente conhecida, mesmo que ela seja indicada com 3/2, que a maioria delas são indicadas com 3/2, ela é uma dança que muitas vezes, eu tenho vários alunos a dizerem, eu precisava de ajuda nesta courante, porque eu não percebo muito bem onde é que posso apoiar, lá está, não sei, não percebo muito bem como é que é. De facto, as courantes, de uma forma geral, são peças complicadas, difíceis de se montar, de se estudar até. E, portanto, temos aqui este estudo tão interessante, tanto da Wendy Hilton como também da Meredith Little e da Natalie Jane, referindo precisamente que existe aqui uma ambiguidade métrica, digamos assim, que nós temos o ritmo, e nós temos a pulsação e temos aquilo que é, no fundo, a sensação, lá está, do apoio, não é? Se calhar, se nós olharmos para este primeiro compasso aqui desta courante de Jean-François Dandrieux, nós temos precisamente esta sensação de que este 3/2 é dividido como se fosse um 6/4, 3 mais 3. Aqui, se calhar,
mais como um 3x2, um tempo, 2 tempos e 3 tempos. E, portanto, esta ambiguidade métrica, de alguma forma, é importante para nós compreendermos que, efetivamente, também isso é explorado no próprio movimento da corrente, essa ambiguidade métrica, essa relação à volta daquilo que é a sesquialtra. Portanto, a própria indicação de 2x3 é quase como se fosse um aviso, atenção, isto é um ternário, mas é um ternário que vai brincar com esta ambiguidade, que vai brincar com este apoio de 2 em 2 ou de 3 em 3. Portanto, é muito importante esta brincadeira, isto tem origens muito, muito interessantes, há um trabalho muito interessante e muito recente de um cravista, Diego Rubiales, que é um cravista que fez um estudo muito interessante que está também acessível na internet, sobre a corrente, a sua tese é de 2019, portanto é muito recente, e de facto fala precisamente da corrente francesa. A corrente francesa tem de facto esta característica. Portanto, tudo isto vai constituir o caráter da dança, e não só o seu tempo. Passamos então à frente, porque já vai longa aqui e eu queria terminar. Então, chegamos ao caractere. O caractere é precisamente aquilo que termino falando sobre isto, e já agora vamos ouvir Aristóteles, não é? O ouvido surge como órgão privilegiado entre todos os outros, pois é o único que pode perceber qualidades sensíveis revestidas de caráter. Por que razão apenas aquilo que é suscetível de se ouvir através dos sentidos tem caráter moral? Toda a melodia, mesmo desprovida de palavras, tem caráter. Mas nem a cor, o odor ou o gosto têm. Será porque apenas o som tem movimento, à exceção daquele que evidentemente o próprio som produz em nós? O movimento desta espécie existe também nos outros sentidos. Por exemplo, a cor faz mover os nossos olhos, mas nós temos a percepção clara do movimento que se segue a este ou àquele som. Este movimento assemelha-se ao caráter quando se trata de ritmos, da posição dos sons agudos e graves. Esta característica não existe nos outros objetos dos sentidos. É que estes movimentos a que nós estamos a referir estão relacionados com ações, e as ações são sinais de caráter. Portanto, esta questão de que o caráter está relacionado com a ação, com o movimento. Na época, e eu vou avançar porque já vai longo, o Antoine Forestier, no seu Dicionnaire Universel, também nos refere que o caráter é de facto uma coisa, é algo que conjuga, é o espírito dos estados de alma, dos discursos, do estilo. Também, já agora, Raphael Bouteau, 1789, também nos diz que, de facto, o que é o caráter, o estilo de qualquer pessoa, os seus atributos, as suas qualidades, propriedades, hábitos, propensões, costumes, gênio que distinguem e caracterizam o sujeito, ou seja, tudo muito, muito geral. Mas então, avancemos então agora para os caracteres de la danse. Os caracteres de la danse são, de facto, como eu dizia no início, uma obra que tem, no fundo é um mosaico precioso, como eu dizia no início, que tem diferentes danças, 12 danças, não tem todas, as que compõem a suíte barroca, e o Jean-Ferry Rebel era violinista, cravista, e de facto foi alguém que conseguiu também integrar nesta obra não só também aquilo que era o estilo francês com as danças, mas também com as sonatas, que incluiu também, como diz Leclerc de la Vieilleville, precisamente o juntar também aquilo que é a escrita italiana. Esta é a partitura, o seu frontispício e o início com o menuet. São peças muito pequeninas, como podem ver nesta primeira página. Temos o prelúdio, temos a corrente logo a seguir, temos o menuet. Portanto, são peças muito, muito curtas. É uma obra curta, e ajuda-nos precisamente nesta definição dos diferentes caráteres das danças da suíte francesa. Gozou de grande fama na época, tendo sido copiada, por exemplo, pelo violinista alemão Johann Georg Pisendel,
que acabou por compor ele mesmo uma obra intitulada Imitation des Caractères de la Danse, entre 25 e 35, tal como outros compositores que escreveram também ao estilo dos caractères, sendo esta definição muito importante na composição e na interpretação da época. Relativamente a esta obra, gostava então agora, para concluir, de partilhar convosco três propostas performativas desta obra, bem distintas, mas que de alguma forma pretendo eu que convidem à reflexão, convidem no fundo, ao discutir sobre esta problemática do caractere. Que a noção de caráter pode estar associada, como nós vimos, a vários conceitos. É algo que na época também era já conversado. A primeira proposta que eu vos faço é precisamente uma criação coreográfica desta senhora, Catherine Trucy, da New York Baroque Dance Company, em que ela associou os caractères do Ravel com a figura do Pierrot. Vamos ver. Courante. Menuet. Bourré. Ok. Esta peça do Jean Ferry Rebel, ela foi objeto de uma paródia. Aliás, a paródia, há um autor, de 2018, Burgess, defende que esta paródia constitui um dos exemplos da evolução da dança do século XVIII, da clássica belle danse mais pura à dança representativa, que vai passar pelo ballet pantomimo até ao género que eu falava no início desta fala, ballet d'action. Um ballet, uma dança, um espetáculo de dança que dispensa a palavra, que seja cantada, falada, estando aqui representadas nesta paródia diferentes atitudes ou emoções face ao amor. Do género masculino, no caso a courante, a chaconne, a sarabande, o rigodon e a lourd, e do feminino, o menuet, a bourrée, a gigue, passe-pied, gavotte e musette. Esta paródia poderá transcrever o que a própria interpretação corporal de Prévost sugeriu, mas isso ainda não se sabe. Portanto, há autores que dizem que, se calhar, esta paródia, que nós vemos aqui nesta partitura, Les caractères de la danse et des amants,
é do Monsieur Rabel, mas tem texto. Portanto, em 1721, alguém, não se sabe quem foi, é anónimo, ainda não se descobriu, tem-se algumas ideias, mas não se descobriu ao certo, alguém escreveu um texto associado à melodia das diferentes danças desta suite do Ravel. Há quem diga que são, no fundo, o texto está a representar aquilo que a Françoise Prévost poderia ter interpretado na estreia, mas não se sabe ao certo. O que é certo é que cada uma das danças vai desenvolver uma representação do amor. E, portanto, a própria Catherine Tursi foi buscar também a esta paródia algumas sugestões para o desenvolvimento da sua coreografia. Temos também aqui neste quadro explicado muito rapidamente em que é que consistiu. Portanto, o prelúdio é a entrada, depois temos a courante, que foi o que nós vimos, que no caso da parodie sur les caractères de la danse, o des amants é um velho, portanto é alguém que é um apaixonado, mas é alguém idoso. Daí a Catherine Tursi representar com uma bengala alguém, a courante aqui, lá está, passou já, no caso de 1721, já está a ser vista como uma dança que está fora de moda. Ou seja, esta indicação de que é um velho é a dizer que, lá está, a tal courante majestosa e solene, soberana, que no tempo de Luís XIV era a principal dança, aqui já em 1721 é vista como uma dança passada e por isso estar associada a um idoso. Já o Menuet é uma petite fille, uma adolescente. A Bourrée, que nós vimos a seguir, o último excerto, o último bocadinho, é uma senhorita apaixonada que... Vamos então agora, vou-vos propor ver mais um bocadinho de algumas destas danças, por uma proposta minha e do Fernando Miguel Jalote, que nós fizemos na Porta Galoise em 2019. Aqui nós fizemos, de alguma forma, divertimos-nos muito, mas foi algo um pouco louco, que foi incluir não só a parte musical, como a parte coreográfica, mas também incluir a parte do próprio texto das parodies. Foi um processo muito engraçado, muito interessante. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas vamos então ver algumas destas danças, mas com o texto desta parodie. Je suis beau bien faite, j'ai de l'esprit, j'ai du caquette. Aqui é a chaconne, é o galã, no caso do texto de 1721. J'affecte des airs étourdis, mes habits sont tous les mieux choisis. Je suis bien poudrée, je fais toujours l'homme heureux. E passamos então para a G, que é a croquette. Aquela que está sempre feliz, não pode quoi. Vamos passar agora para o rigodon, que é uma dança em que é masculina nesta paródia. Pour mon argent, je trouve des beautés, ça choisit sans soupirer, sans languir, car c'est mon plaisir. Mon seul désir est qu'un homme me trouve trop enchéri d'amour, par ton moyen, ton péniche est ta parcours. Aqui é o avarento, é aquele que consegue amor com dinheiro. Bien sûr,
apresentada como a embriagade. E por fim, a musette. Les plaintes, les troubles, les craintes, les tristes regrets. Ah, vite les palais, vite les adieux fruits. Oh, même quel bonheur extrême, jamais emmergé, n'a cru qu'on peut changer. Na sonata final, nós resolvemos fazer a representação de todos os caracteres, passar por todos os caracteres. O velho, da corrente, a jovem adolescente de Minuet, a senhorita, da Bourrée, o galã, da Chaconne, o amante traído da Sarabande, a coquette da Gigue, o Rigaudon, a variante, a mulher sofredora da Gavotte, a mulher bebida do Pasquier, o Iva, o embriagado da Lu, o amor livre, campesino, pastoral da Musette. Todos estes, então, caracteres, para terminar, foram, então, vistos nesta parodie, mas aquilo que se pretendia na época era precisamente autonomizar a dança daquilo que era o texto. Mas, para concluir, queria fazer aqui uma súmula. O que é então o tal do caractere? E como ensinar o caractere? É um movimento, é uma medida, é um compasso, mas também é uma cadence, implica a tal regularidade, tem um andamento próprio, mas também, que aqui não foi referido, tem uma tonalidade própria, tem eventos rítmicos próprios, tem um fraseado próprio, como vimos, uma forma própria, uma textura musical própria também. É diferente nós termos uma peça para duas partes, para baixo contínuo e melodia, ou uma peça, por exemplo, uma suíte orquestral, uma peça de uma suíte orquestral de Bach, para um conjunto orquestral. Portanto, tudo isso é diferente, tudo isso vai fazer com que todos estes ingredientes constituem o caractere. Não é possível dizer só que é uma questão de tempo, é uma questão muito mais abrangente. E, acima de tudo, é uma questão, como digo aqui, que pretende que nós nos aproximemos o mais possível no conhecimento tácito na época, que na atualidade apenas vislumbramos se de facto se conciliarmos todas estas informações e, acima de tudo, também informações sobre a própria dança e como ela era dançada. Eu quero terminar, mesmo, com uma última versão dos caracteres, a terceira, e daqui também vai o meu grande abraço e homenagem ao trabalho excelente que está a ser desenvolvido no Brasil, pelo Passos do Barroco. Aqui presente está a Clara e o Osni, mas também a Maíra Alves, penso que também está, e a Raquel. A Raquel, aliás, que hoje tem uma apresentação lindíssima à volta das danças relacionadas com o chorinho, no Festival de Chorinho, às 7 horas, a não perder. E hoje é o dia da dança, não é só da mulher. E então eu gostava de que nós víssemos um bocadinho, para terminar, com algo que muito me alegra ver,
e de altíssima qualidade pelo Passos do Barroco, em 2019, e pela OSPA, pela Orquestra Sinfónica de Porto Alegre, com a direção de um cravista, já aqui também apresentado nos episódios da Beatriz, o Fernando Cordela. Vamos então tentar aqui, e no fundo, com este último momento, eu gostava de defender também a ideia de caractere está aqui, para a música. Mais texto, a paródia que seja feito a partir de sua vida na época, que é uma intenção curiosa e interessante. O caractere está na própria música. O caractere está em todos os ingredientes. Galã, podia ser o ouvinte.
obrigada. Já vai longa. Peço desculpa, Bravo. talvez um pouco grande demais. Não, perfeito, perfeito. Nem vi o tempo passar. A vocês, a Parabéns, vocês. parabéns, bravos, Ni, Clara, todos vocês. Ah, muito obrigada, foi excelente a sua palestra. Obrigada Eu eu. sabia que Muito seria. obrigada. Obrigada. Obrigada e obrigada a Isso. todos os participantes. Pessoal, quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, fique à vontade para abrir o seu próprio microfone e dizer. Enquanto pensam, Catarina, Oui. caractere com relação à dança tem algo a ver, ou eu não sei, eu pensei, como o afeto na música? Isso. Eu penso que, eu acho que na realidade há as primeiras pessoas assim da área da musicologia ligada à dança que falavam da questão dos caracteres, quando se começou a trabalhar com todo este repertório e a reproduzir este repertório não só instrumentalmente, mas também ao nível da dança, faziam muito essa associação, não é? A associação ao afeto. Há também obras muito importantes, não é? Estão relacionadas com a própria. Lembro, por exemplo, há uma obra, por exemplo, em 1688, do Jean de la Bruyère, que escreve Les caractères ou les mœurs de ce siècle, que é uma tradução de uma obra de um filósofo clássico grego, Teofrasto, que vive entre o século IV e III a.C., mas também isto soa também Les Passions de l'âme, de 1649, não é? do René Descartes. Vai soar também toda esta preocupação com como representar as paixões, os afetos, os caracteres, por exemplo, ao nível pictórico também, com a obra do Charles Lebrun, Les Expressions des Passions de l'âme, que está relacionada com a de Descartes, ou seja, há aqui uma preocupação de, digamos assim, classificar, catalogar, arrumar, não é? Tal como a própria música, nomeadamente depois com o tratado do Jean-Philippe Rameau, não do Pierre Rameau, mas há toda no século XVIII é um século, como eu dizia no início, das academias, da organização, da catalogação, no fundo do arrumar tudo, não é? A própria noção de tonalidade, não é? A própria noção das próprias tonalidades, e as tonalidades também como algo que está ligado a diferentes caráteres, a diferentes expressões, a diferentes afetos, não é? Um ré menor, um sol maior, é diferente. E portanto, tudo isso acho que é da época, esta vontade de captar as características de diferentes estados de alma, digamos assim. O que eu acho importante é que não seja só não seja só o tempo, mas sim, não é, a medida. É porque eu vejo isso muito da parte dos meus alunos que vêm ter comigo, vêm na aula de dança, não é? E perguntam, mas eu estou a tocar uma suite que tem uma corrente, um menuet. Como é que é o tempo? Há sempre esta preocupação muito grande, e qual é o tempo? Mas qual é o tempo disto? E a minha resposta é sempre, o tempo nós vamos descobrir olhando para a partitura, porque a música não é só o tempo, a música é muita coisa, nomeadamente a música de dança. Sim, eu sou essa pessoa que vive perguntando qual é o tempo. Não vou nem perguntar hoje, então. Na própria época havia, eu mostrei aquela tabela, não é? Na própria época havia esta vontade de fixar o tempo, não é? De fixar. Um menuet é assim, não é? E se nós vamos tocar um menuet de Lully e um menuet de Bach, nós vemos, tudo bem, são distantes no tempo, mas é um menuet na mesma. Então como é que eu consigo que seja um menuet com caractere de menuet, tanto em Lully como em Bach? Essa é a dificuldade. E, portanto, eu acho que este, acima de tudo, é um conceito dinâmico, é um conceito que
é muito, tem que ser discutido, tem que ser olhado, tem que se tomar opções, porque tomar opções, interpretar é tomar opções. E muitas vezes os alunos querem muito, eu quero ter a certeza. Não há Sim, certeza. não tem. É um pouco a relação entre as peças também, né, Catarina, da dança. A gente Claramente. vê isso no instrumento, num cravo de 2 manuais, né? Eu devo acoplar? Qual peça que eu toco no manual superior? Qual que eu toco acoplado? Qual, né? Então, às vezes é uma escolha de relação entre as peças, de uma Sem com dúvida, outra, né? Tem a ver. sem dúvida. Isso é lindíssimo na música antiga, porque a música antiga tem muito da parte do intérprete. O intérprete tem que tomar muitas opções, nomeadamente no cravo, é incrível, porque de facto é isso. Será que eu uso aqui, né? Se eu acoplo, não acoplo, se eu uso o registro de alaúde, ou seja, há todo um mundo de opções que têm de ser tomadas. Agora, se eu parto sem nenhum conhecimento de nada, do que é, não é? Tudo isto, o que é. Por isso é importante, de facto, é importante olhar o discurso musical, mas também é importante saber um pouquinho sobre como é a dança, como é que se dançava, como é que era, por exemplo, uma coisa que é tão importante relativamente ao corpo, como é tocar vestido à época. Eu sempre digo isso aos meus alunos. Um dia na vida, pelo menos, toca, canta ou dança vestido com roupa da época, que é para perceber o que é o corpo na época barroca. Uma vez que seja. É importante isso. Obrigada pela resposta. Robson. Olá, Oi. Catarina. Tudo bom, Robson? Tudo bem? Saudade de você. Eu também. É a primeira vez que eu te ouço falar a sua língua. No Brasil, você sempre fala português do Brasil. Então, é a primeira vez que te ouço falar português de Portugal e é uma delícia, é lindo. Nem imaginas como eu sou gozada aqui. Acusada de falar o português do Brasil. Não, gozada, assim. Entendi. Piada, fazem piada aqui. Imagino. É só um comentário esse sobre o que você falou de tocar com roupa de época. Eu tive uma experiência muito interessante, bom, além de trabalhar com você nas classes de dança, que foi uma experiência fenomenal. Eu fiz um espetáculo com roupa de época, peguei um figurino emprestado aqui na Fundação Clóvis Salgado e o peso do casaco, ele dificultava muito levantar os braços, sabe? Me forçava para baixo mesmo. Então, dialoga diretamente com a técnica do cravo, né? E que depois tem uma diferença muito grande com o piano. Essa ideia de ficar levantando os braços, esse exibicionismo que depois vem com Liszt e tudo, é uma coisa que não faz muito sentido com esses casacos pesados, né? Ele te coloca no lugar e seu braço deve ficar para baixo. Né? E aí tocar uma sonata de Scarlatti com isso é realmente algo desafiador. Né? Mas queria te agradecer e só outros 2 comentários. Como é difícil filmar dança, né? Como eu já vi você dançando, já vi vários espetáculos de dança, e a gente vê no vídeo... É uma sensação muito diferente, né, de ver ao vivo. Imagina agora, que está toda a gente nos quadradinhos virtuais, como é difícil ser bailarino agora. Imagino, deve ser bem, bem mais complicado, né? Para a música é difícil, mas se você desliga o vídeo e ouve só a música, você tem um resultado, né? E não é a mesma coisa de concerto ao vivo, também é diferente, né? Claro. Mas é difícil filmar, né? Eu vi pelos espetáculos que para filmar a dança você tem que realmente ter uma dimensão da dança, você tem que conhecer muito bem dança. Sem dúvida. Bom, e só o último comentário, o Le Caractère não é tradução, não, é uma fake news. O La Bruyère não fez tradução nenhuma, ele inventou o texto mesmo e disse que tinha traduzido. Ele abre o texto assim
E vários estudiosos mostram que não tem tradução nenhuma, ele inventou, ele criou o texto. Ah, é? Ah, eu realmente sofraste, não fui ler, não. Não fui ler. Pois é, ele... Ai, que bom, boa bom, informação, sim, obrigada. É a criação dele, né, para fazer uma crítica aos costumes, né? Ele começa o livro de maneira muito severa, né? Do século. Do século, claro. Bom, muito obrigado pela sua palestra. Né? Espero até breve. Obrigada. Uma das danças que mais sempre me intrigou e me instigou muito a pesquisar sempre é a Currant, por causa dessas ambiguidades rítmicas, e eu acho fascinante isso na Currant, e sempre eu ficava pensando, gente, como que se dança isso, né? A pessoa vai saber onde que eu quero colocar 2, onde que eu quero colocar 3. E na Currant pode desenvolver uma coisa divertida, que é, porque nem sempre a dança, nem sempre as próprias coreografias da época, tá? Porque aqui foi uma criação do Passos do Barroco, também minha, quer dizer, mas na época as danças, não se conhece nenhuma coreografia escrita para os Les Caractères de la Danse na época, mas há, como mostrei, várias coreografias de danças da época. E às vezes a relação musical, ou seja, a relação o ritmo da dança, não é? Os padrões rítmicos da dança, não casam com aquilo que são os padrões da música, o ritmo da música. E isso é explorar um diálogo, ou seja, no fundo é um contraponto entre a dança, entre o ritmo da dança e o ritmo da música. E no caso da Currant é muito interessante, porque às vezes a dança está a reforçar o 2, não é? Ou seja, o 6x4, mas na música pode estar a acontecer o 3x2, o que é muito curioso. Ou seja, é curioso e é difícil. É difícil para quem dança. Muito interessante. Mas às vezes pode acontecer aliás, o domínio dos bailarinos na época, porque também tinham formação musical, muitos deles, era de facto conseguirem, lá está, os que eram capazes da cadence savante, que era brincar um pouco com, por exemplo, o instrumentista está a fazer um tipo de cadência, ou seja, está a fazer um tipo de divisão, não é, do compasso, no caso da Currant, e o bailarino está a fazer o outro, não é? Olha que Brincando interessante. com essa noção da sesquialtra, não é? Do Muito 3-2. Porque também na parte do instrumentista, às vezes o baixo tem um tempo e a melodia tem outro tempo. Exatamente. Né? A mão esquerda em 3 e a direita em 2. Haja motricidade, não é? Haja capacidade. Haja capacidade. Fantástico isso, fantástico. Bom, eu não sabia, eu não tinha essa informação que o bailarino. Eu sempre pensei como que seria isso na dança, a coisa da mão direita e esquerda estarem em tempos diferentes, mas eu nunca tinha pensado como que seria a dança. Sim, às vezes não está, muitas vezes as danças, nomeadamente as mais complexas, não estão a reproduzir o ritmo da música, ou seja, da melodia. Ou, por exemplo, estão a fazer uma parte, estão a seguir o ritmo da melodia e a outra parte estão a seguir o ritmo do baixo. Tá? De facto, as coreografias, nomeadamente as coreografias de teatro, são coreografias muito exigentes em termos de conhecimento musical para os bailarinos. Bom, Catarina, muito obrigada mais uma vez pelo seu trabalho, excelente apresentação, muito engrandecedor, e foi uma honra ter você com a gente. E todas as pessoas que participaram aí dançando, os convidados, os cravistas, todos vocês. Mas eu fico muito honrada com a sua presença aqui, viu? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. Voltem sempre. O link é sempre longa, o mesmo. E acima de tudo, longa vida, não à quarentena, mas à reunião de cravistas e connosco também da dança. Sim. É uma iniciativa maravilhosa e muito linda no contexto difícil e feio que nós estamos a viver. Eu acho que foi uma oportunidade incrível que a Beatriz criou aqui, de juntar pessoas, de colocar
pontos em cima da mesa para serem discutidos. A música é isto, e a dança, é diálogo. Muito obrigada a ti, Beatriz. Brava. Obrigada por tudo. Grande abraço a todos. Tchau, Até tchau. segunda.